Se eu te disser que a taxa de vacância no mercado imobiliário subiu muito mais por conta do novo estoque do que por conta da absorção líquida negativa e você não entender nada do que significa, fica aí que esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings. E hoje eu queria conversar com vocês sobre alguns índices que fazem parte da análise do mercado imobiliário. Índices como estoque total, taxa de vacância, novo estoque, atividade construtiva e por aí vai. Mas antes de conversarmos sobre esses índices, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas novas publicações e se ficar alguma dúvida ao final desse vídeo também deixa nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Agora indo direto ao ponto, e esses índices que eu vou trazer para vocês, eles servem tanto para o mercado de lajes corporativas quanto para o mercado de galpões logísticos, é um índice de estoque total. O que significa estoque total? É o volume total de metros quadrados existentes em um mercado. Por exemplo, o estoque total da cidade de São Paulo para o mercado de escritórios é de 17 milhões de metros quadrados. Quando eu olho esse estoque total apenas para os edifícios de padrão corporativo, é de 11 milhões de metros quadrados. E seguindo nessa linha, eu quero falar sobre o segundo item dessa nossa lista, que é o perfil do empreendimento. Aqui na Buildings, nós sempre dividimos os edifícios entre corporate e office. E o que é um edifício corporate? São aqueles das lajes corporativas que recebem as médias e grandes empresas. Diferentes de um edifício office, que são os edifícios de salinhas comerciais que recebem, na sua grande maioria, profissionais autônomos, dentistas, pequenas clínicas, etc. Pensando na realidade de fundos imobiliários, nenhum fundo imobiliário tem edifícios no seu portfólio de padrão office por conta da dificuldade que seria gerenciar muitos inquilinos de pequena metragem. Avançando aqui para o terceiro ponto da nossa lista de índices e coisas que vocês precisam saber sobre o mercado imobiliário, existe a classificação dos edifícios. E esse é um tema que gera bastante discordância entre as casas que produzem dados de mercados imobiliários por haver diferentes interpretações. E eu quero aqui trazer o que é comum em linhas gerais para essas empresas. O mercado está dividido em basicamente três classes: os edifícios de padrão A, B e C. Os edifícios de padrão A são os melhores edifícios, mais novos e com as melhores especificações técnicas, quer seja de tamanho da laje, tipo do ar-condicionado, tipo de elevadores, certificados de sustentabilidade, etc. Da forma como a Buildings classifica um edifício depois de 20 anos, ele passa a ser considerado um edifício B, então ele pode perder a classificação A por uma questão de tempo, e são edifícios que desde a sua entrega possuem características diferentes de um edifício de padrão A, seja por uma laje menor ou por não terem embarcado tantas tecnologias como nos edifícios de alto padrão. E por fim, os edifícios Cs, eles são aqueles edifícios que são muito pequenos, com uma laje pequena, ou que são edifícios muito antigos, geralmente com mais de 40 anos desde a sua entrega, e que também não possuem especificações técnicas tão boas quanto os demais edifícios. E seguindo aqui na nossa lista de itens importantes no mercado imobiliário, o próximo é a atividade construtiva, que é medida em metros quadrados. Esse índice nos conta quantos metros quadrados estão em construção em um determinado mercado. Um exemplo sobre isso, na cidade de São Paulo, no mercado muito aquecido como estava em 2012, nós chegamos a ter algo como 1,5 milhão de metros quadrados em construção ao mesmo tempo. E uma vez que o edifício muda de atividade construtiva, que são aqueles que estão em construção, para estoque total, que são aqueles que estão prontos, a gente carimba naquele trimestre esse edifício como um novo estoque. Então toda vez que nós dissemos, nesse trimestre tivemos um novo estoque de 100 mil metros quadrados, quer dizer que naquele trimestre 1, 2, 3, 4 edifícios foram entregues que totalizaram esses 100 mil metros quadrados naquele trimestre. O próximo item da nossa lista é a vacância. E vacância é diferente de taxa de vacância. Vacância é medido em metros quadrados e significa a quantidade de metros quadrados que estão vagos em um determinado mercado. Por exemplo, se eu pego um mercado de 1 milhão de metros quadrados de estoque total, e nesse 1 milhão de metros quadrados existem 100 mil metros quadrados de vacância. E aí entrando no próximo item, qual é a taxa de vacância?
é a divisão da área disponível pela área total que existe, que nesse caso seria 10%. Então a taxa de vacância é o percentual de espaços disponíveis dentro de um mercado. O próximo item da nossa lista é o preço pedido, e é importante diferenciar o que também é preço pedido de preço transacionado. Muitas vezes, quando a gente vai falar de média de preços na região, nós estamos considerando os preços pedidos. O que são isso? É o quanto o proprietário está cobrando para alugar um espaço vago. Entendam a diferença. Às vezes você olha para um edifício e esse edifício possui um andar disponível para locação. E o proprietário diz: eu estou cobrando R$100 um metro quadrado para alguma empresa que queira alugar o meu espaço. Isso é o preço pedido. Já o preço transacionado é o quanto que de fato alguma empresa está pagando por um espaço naquele edifício, por exemplo. Então um edifício pode possuir um andar vago que o preço pedido é de R$100 por metro quadrado e o andar de baixo, por exemplo, estar ocupado por uma empresa que tem um preço transacionado de R$80 um metro quadrado. E o próximo item que eu quero trazer aqui na minha lista é de absorção líquida. O que é absorção líquida? É o quanto que o mercado cresceu ou diminuiu em metros quadrados ocupados considerando o trimestre anterior. Então deixa eu explicar isso com um exemplo que fica mais fácil. Se eu pego um mercado que existe um estoque ocupado de 100 mil metros quadrados em um trimestre, e no trimestre seguinte esse espaço é de 120 mil metros quadrados ocupados, a absorção líquida daquele trimestre foi de 20 mil metros quadrados. Agora, nesse mesmo exemplo, se eu possuir um mercado que tem 100 mil metros quadrados ocupados e no próximo trimestre eu tenho 90 mil metros quadrados ocupados, ou seja, o mercado perdeu 10 mil metros quadrados ocupados, quer dizer que a absorção líquida vai ser de menos 10 mil metros quadrados. Em suma, a absorção líquida nos mostra se o mercado ele está crescendo ou diminuindo em metros quadrados ocupados. Um outro índice que anda junto da absorção líquida é a absorção bruta. E a absorção bruta, ela mede a movimentação total das empresas em um determinado trimestre. Não importa se a empresa está crescendo de tamanho ou reduzindo de tamanho, já que isso é medido pela absorção líquida. E aí eu vou voltar no exemplo da absorção líquida junto com a bruta para que fique muito mais claro. Suponhamos que eu tenho aqui um prédio A e aqui um prédio B. Ambos estão 100% ocupados por uma única empresa que possui 5 mil metros cada. Então 5 mil metros aqui ocupados, 5 mil metros aqui ocupados. Suponhamos que por algum motivo de mercado essas empresas decidam trocar a sua ocupação, ou seja, essa saiu daqui e ocupou esse prédio e essa fez o mesmo movimento. Qual é a absorção líquida daquele mercado, suponhamos que fosse um mercado de apenas 2 edifícios? Zero, porque o mercado nem cresceu, nem diminuiu. Ou seja, ele continua com os mesmos 10 mil metros quadrados ocupados. Agora, a absorção bruta mediria os 5 mil metros quadrados que essa empresa passou a alugar nesse prédio e que essa empresa passou a alugar nesse prédio. Ou seja, a absorção bruta desse mercado seria de 10 mil metros quadrados. Esse índice é importante porque por mais que o mercado tenha se mantido estável nos seus metros quadrados ocupados, a absorção bruta mostra o aquecimento do mercado e a quantidade de novas locações que foram feitas naquele período. Bom, então essa era a lista de índices que nós queríamos trazer para você nesse vídeo, salientando que cada um deles tem uma importância diferente na hora de você monitorar o mercado imobiliário. Fique sempre atento neles na hora também de fazer as suas opções de investimentos em fundos. E se você conhece um amigo que também não sabia o que era absorção líquida, o que era absorção bruta, novo estoque, etc., encaminhe esse vídeo para ele. E se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que nós teremos o prazer de responder. Não se esquece também de dar o like, porque isso informa o YouTube que esse conteúdo é relevante e pode atingir mais pessoas. E se você gosta desse tipo de material, se inscreva no canal da Buildings e ative as notificações para receber tudo que produziremos nos próximos dias. Então, obrigado e nos vemos no próximo.